Já faz um tempo que eu tô querendo trazer o assunto RPG aqui pro canal, porque é um assunto que eu verdadeiramente gosto e quero muito que mais gente fale sobre. Então, pra falar sobre, escolhi o sistema que menos tem conteúdo na internet falando sobre e que mais eu tenho jogado no momento. Mas pra isso, contexto. Há um ano e meio atrás eu tô jogando Persona Grimoire of the Heart, e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos falando sobre minha visão, experiência e recomendação, mas por partes. Persona Grimoire of the Heart é um sistema de RPG de mesa baseado na franquia de jogos Persona, mas que também tem alguns elementos da franquia original Shin Megami Tensei. Ele é um sistema fan-made gringo que tem um livro oficial e 4 complementos, todos eles em português e estão constantemente em atualização. Ele é bem complexo ao mesmo tempo que é bem simples e bem limitado ao mesmo tempo que é bem amplo para muita coisa. É bem difícil dizer sobre o sistema e eu vou fazer o meu melhor para tentar explicar ele. Mas explicando coisas básicas de Persona para conseguir explicar como o RPG funciona antes. Shin Megami Tensei Persona é uma franquia de jogos JRPG que tem como principal característica o uso de entidades religiosas como recurso principal de poder, esses sendo os Personas ou no original os Demons. Nos jogos, os personagens estão diretamente ligados com essas entidades, com esses sendo referidos como alter egos espirituais controláveis da pessoa. A forma com que os jogos de Persona funcionam é dividida entre dois polos. A vida cotidiana, afinal todos os cast de personagens são constituídos de adolescentes que vão da escola para fazer coisas normais da vida. E o outro polo é o outro mundo, que é uma mecânica que varia de jogo para jogo, mas que é relacionado com invadir dungeons em outra realidade, cumprir objetivos e ter lutas de turno que duram muito mais do que deveriam. Enquanto de um lado os personagens fazem coisas normais de adolescentes, do outro eles estão trabalhando duro pra, sei lá, matar uma divindade no final da história. Dentro disso tem vários sistemas menores, como interações com NPCs, status tanto sociais quanto combate, um gigantesco sistema de espíritos utilizáveis, etc, e enfim. O que fizeram foi traduzir essa ideia de combate e vida social para um sistema de JRPG de mesa. Muita coisa dele é decidida pelo mestre e várias coisas menores são extremamente personalizáveis e maleáveis, mas esse é um sistema que cria um esqueleto extremamente complexo de como criar uma história de Persona, tendo inclusive uma parte do livro só para explicar o que é Persona para quem não conhece, ter um conhecimento mínimo da situação. O sistema tem desde coisas complexas, como criar um universo com problemas e histórias para serem resolvidas pelos jogadores, a detalhes menores, como quanto dinheiro você ganha em um dia normal de trabalho. Nesse vídeo eu quero contextualizar coisas maiores para posteriormente, em outros vídeos, abordar coisas mais específicas. Então, coisas importantes que você precisa saber do sistema antes de jogar. O sistema é dividido entre mundo normal e o metaverso. Vale não dizer que metaverso é como chamam um outro mundo no Persona 5, mas para comodidade no sistema eles chamam tudo que envolve esse outro mundo e outra realidade de metaverso. E tá certo o sistema, porque nem no jogo eles têm uma constante de como chamar esse mundo. Devido a isso, existem dois lados do RPG. O lado que se passa na vida real, onde acontece o roleplay, e o lado do metaverso, onde se passa a parte do combate. A questão dos atributos é tão complexa que nem cabe a esse vídeo tentar explicar eles. O básico é dizer que existem 6 atributos de status sociais e 6 de status do metaverso. Mas a outra mecânica importante e o que dá o ar de originalidade ao sistema é o sistema de aspectos. Por sessão, cada personagem ganha 4 pontos de aspecto, e esses pontos são renovados a cada sessão. E esses pontos podem ser usados para alterar a cena em questão. Cada personagem define 4 aspectos do personagem e pode usar eles para alterar o rumo da cena ou até o contexto dela. Por exemplo, você cria um personagem com a característica de paranoia e você ativa essa característica de paranoia em algum momento da sessão. O mestre da sessão pode definir que, agora que você ativou o sistema de paranoia, você reparou em algo extremamente específico que não tinha reparado antes, porque agora você está paranoico. Alternativamente, você pode usar da própria cena para alterar ela com os próprios pontos de aspecto. Por exemplo, se estiver chovendo, você pode gastar um ponto de aspecto para fazer com que a chuva abafe o som e adicione mais pontos em furtividade. É um sistema tão maleável que qualquer coisa pode acontecer e recompensa muito a criatividade do player que faz as coisas, e cria cenas dinâmicas e únicas, até por não usar perícias como em outros RPGs normais. Como eu disse, só tem 6 status sociais para serem utilizados e boa parte deles não serve para muita coisa além de conversa. Agora indo para a parte do metaverso, as coisas são bem diferentes. Não existem status sociais no metaverso. Eles aplicam alguns bônus, mas não são relevantes por agora. No metaverso, o personagem do jogador se transforma em uma versão super-humana dele mesmo. Os status mudam, as armas e armaduras de mentira viram reais, tudo isso para lutar contra Shadows, espíritos que permeiam o metaverso e servem de minions. O metaverso é dividido em dungeons, chamadas de palácios, e esses palácios de alguma forma estão ligados com o mundo real, e com uma pessoa específica para cada palácio, essa pessoa sendo um tirano, uma sombra mais forte que é o boss que controla todo lugar.
O que tem esse palácio, o que esse tirano tá fazendo e como isso vai se entrelaçar com uma história é coisa que o mestre vai decidir e definir. É extremamente importante que o mestre crie um universo onde os jogadores possam tanto ter uma vida normal quanto entrarem nesse palácio de alguma forma para enfrentar esse tirano. Também é importante saber que enfrentar esse tirano vai afetar algo no mundo real, seja mudar a personalidade dele, liberar uma área ou parte da história, entre outras coisas. Enfrentar o tirano é um ponto de virada para a história. Então, enquanto num lugar você avança na história por meio de combates e exploração, no outro você avança por meio de interações com NPCs e exploração urbana. Outras coisas importantes que só existem no mundo real são lojas para comprar itens, locais de trabalho, locais para aumentar status sociais e locais de descanso. Uma outra coisa importante de dizer é que nesse sistema o horário é muito importante. Ele é dividido entre madrugada, manhã, tarde e noite. Ações como treinar uma habilidade, entrar no metaverso ou interagir com o NPC gastam um período, e você só tem 4 períodos por dia. Os jogadores também devem dormir pelo menos um período desses 4 que eu falei, senão eles perdem completamente a energia. Se eles continuarem acordados, eles vão perdendo um D4 por período até ficarem com níveis negativos. E energia é um detalhe muito importante, tanto pro metaverso quanto pro mundo real. Sem ela, você literalmente desmaia de tanta exaustão. E agora pra parte mais vital do sistema, de certo modo, as arcanas. Arcanas são responsáveis por darem habilidades específicas tanto no mundo real quanto no metaverso. Mas lembrando que ativar essa habilidade também gasta um ponto de aspecto. O número das arcanas vai de 0 a 21 e cada habilidade é descrita na página 35 do livro base. Quando o jogador cria um personagem, ele escolhe uma arcana e ganha as habilidades dela. As outras arcanas são obtidas por meio de interações com NPCs. Agora, esses NPCs, ou como o próprio jogo classifica, os Social Links, representam uma carta de tarô e possuem um contador de afinidade com o jogador, que vai de 0 a 100. Existem também interações entre os jogadores, mas elas são feitas de forma mais específicas, como por exemplo, você aplicar buff em alguém aumenta sua afinidade, você derrotar o tirano com alguém aumenta sua afinidade, e você passar um turno com a pessoa também vai aumentar sua afinidade. Com jogadores a ficha é um pouco diferente, mas vamos focar nos NPCs padrões do jogo. E é aí que entra a parte importante, o mestre deve fazer uma ficha de interação do personagem com o NPC, que definiria o que dá mais afinidade com um tal NPC, que tipo de atividade o NPC mais gosta de fazer, se algum presente dele dá ponto extra de afinidade e o que diminui a afinidade com ele. É puramente roleplay essa parte. A cada 10 níveis o ideal é ter uma ceninha com um NPC que aprofunde a mini história dele, ou algum evento marcante que tenha o mesmo papel. E quando chega no nível 50, o jogador pode escolher usar a arcana do NPC ao invés da dele na sessão. E quando você chega no nível 100, você desbloqueia uma boss battle e um persona novo, e eu não vou nem tentar explicar porque outro vídeo eu falo mais sobre. Na realidade, eu acho que eu já até falei muito nesse vídeo, e eles já tem tanta informação jogada que eu vou me fuder na revisão para tentar deixar o que eu escrevi entendível. Você que tá vendo isso, saiba que tava completamente revisado, então se você não entendeu, significa que eu falei miseravelmente. No mais é isso, eu espero que eu consiga explicar detalhes desse sistema, que é extremamente grande e complexo para uma coisa que só tem 88 páginas de conteúdo, mas enfim, sei lá, pessoas.